fala do significado de falar de maneira negativa eu sou. A palavra, a frase, né, eu sou, são as palavras mais poderosas do mundo, porque quando você fala eu sou, eu estou, quando você diz eu alguma coisa, tudo que vem depois disso é extremamente perigoso ou maravilhoso. No caso de forma negativa, quando fala eu sou pobre, eu sou burra, eu sou ignorante, eu sou isso, eu não consigo, toda vez que você fala isso, você está afirmando. E nós somos criadores da nossa realidade. E como eu sempre digo, nós somos tão criadores que a gente pode fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um outro ser humano a partir de nós mesmos, a nossa imagem e semelhança. Se nós podemos fazer um ser humano, imagina o que a gente não pode fazer, não é? Então, o eu sou é uma palavra de criação, é uma frase de criação extremamente poderosa. Então, sempre que você falar alguma coisa com eu sou, que seja positivo, que seja algo que agregue à sua vida. Como distinguir entre a voz da mente e a voz do eu superior? Boa, Alan. A grande questão é que o eu superior não tem voz. É você. Você é o seu eu superior. Não tem uma voz. A voz é da mente. Essa voz que fica falando na sua cabeça é exatamente da mente, do seu eu inferior, do seu falso eu, da sua mente subconsciente, dos seus condicionamentos mentais que ficam trazendo coisas. Sempre que for algo positivo e que você deseje, que você tenha entusiasmo, lembrando que entusiasmo vem de entelos, que significa Deus dentro. Esse eu superior seu é você. Você é um espírito, imagem e semelhança do Criador, ou seja, você é o eu superior. Só que nós somos domados pelo nosso falso eu, que é a ideia que a gente tem da gente mesmo, que a gente chama de ego. Ego do latim significa eu. Então, quando você tem essa voz negativa que te diminui, que divide, que critica, é sempre o falso eu. Se é negativo, são polos. Se é negativo, é o falso eu. Se é positivo, é você, cara. Se iluminar significa estar sempre consciente no presente momento. Se iluminar significa ter consciência de tudo. Você está presente em tudo, como você disse. Até quando estás dormindo? Não. Porque quando você está dormindo, você está inconsciente. Pois às vezes há sonhos tão em sentido e fora do eixo. Sem sentido e fora do eixo. Eu não conheço nenhum sonho que tem sentido. Todos os sonhos são como a Bíblia, em parábolas. Eles vêm em códigos, sabe? Eles vêm em coisas que a gente teria, talvez... Eu não me preocupo com sonho, não. Eu preocupo com a vida, com o acordado, com o que eu faço. Os sonhos são um reflexo do nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele não é linear, ele não tem sentido. Ele tem um monte de informação jogada lá no subconsciente. Então ele vem um monte de coisa que não tem nada a ver. Entende? Você quanto mais você muda seu subconsciente, menos sonhos malucos você começa a ter e mais sonhos positivos você tem. Por que a gente não consegue ter controle dos nossos pensamentos? Consegue. Ué, consegue, só não consegue quando não é indomável, quando você ainda não domina a sua mente, quando você ainda não entende a sua persona. Dentro do Magos do Destino, eu explico muito, tem uma aula incrível sobre a personalidade, o que é a personalidade, como que ela funciona, tá vendo aqui, ó, são várias personalidades, você vai entender a sua lá, vai descobrir sua personalidade, entender por que você age como age, e por que você tem pensamentos como tem. E aí você vai entender como sair desse automatismo para que você possa começar a dominar quem você é. Marli, é isso que estou aprendendo, dominar minha mente depois que comecei a te ouvir. Gratidão. Que bom, meu amor. Fico muito feliz. Dominar a mente é o mínimo que todo mundo deveria fazer. Porque ou você domina a sua mente, ou ela dominará você. E você vai chamar ainda o seu destino de coincidência, vai falar, o resultado que eu tive é assim mesmo, vem dessa família, isso é assim mesmo. E não é, você cria a sua realidade. Mateus, Luiz, a lei do pêndulo abrange todas as coisas? Se é uma lei, sim. Por exemplo, meu relacionamento com uma pessoa estava muito bom e de repente ficamos distantes, mesmo eu dando o meu melhor. Talvez, Mateus, porque você estava dando demais. E é isso que faz a lei do pêndulo, né, que você chama aí, é do princípio de ritmo. Lei de dar e receber. O que acontece? Olha o pêndulo. Dar, receber, dar, receber, dar, receber. Tudo que vai tem que voltar.
O ritmo é a compensação. Então, se foi, voltará igualmente, equivalente ao outro lado. Quando você dá muito para alguém, quando você cuida muito do outro, quando você ama muito o outro, quando você se dedica muito para o outro, dando o seu melhor, o que acontece? O outro se sente, sumiu a palavra aqui, mas ele se sente em dívida tão grande com você que tende, isso acontece muito, tá? Ao outro sair de perto, se afastar, porque ele acha que nunca vai conseguir pagar o tanto que você está doando. E ele acaba buscando uma outra pessoa para que ele possa suprir a necessidade do outro e pagar essa dívida que foi colocada. Olha que interessante, isso tudo é subconsciente, tá? Então, respondendo sua pergunta, a lei do pêndulo, princípio de ritmo, sim, abrange tudo. O princípio é que tudo começa com isso, ou seja, tudo vai ter isso daí. E no relacionamento tem que ter dar e receber, tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida, né, gente? Qualquer relacionamento. O que significa seguir o caminho do meio, já que... Ih, faltou alguma coisa aí. Wallace, faltou uma parte. Seguir o caminho do meio é o equilíbrio. Pensa no pêndulo, né? Não sei o resto da pergunta não, mas já vou responder. Caminho do meio. A gente vive num mundo de dualidade. E a dualidade existe o princípio de ritmo. Além do ritmo, porque tudo vibra. Então tudo vibra em ritmos. Então imagina que está aqui, ó, vibrando. Qual é o caminho do meio? Então, ó, imagina que você está vibrando. Hora você está no positivo, hora você está no negativo e está sempre vibrando. Qual é o grande problema disso aqui? Hora você está feliz, hora você está triste, hora você está feliz, hora você está triste, hora você está bem, hora você está mal, hora você está bem ou está mal. Qual que é o caminho do meio? Evolução. Você para de vibrar em polos e vibra subindo, evoluindo. Entende? Você faz um processo de evolução para a expansão da consciência. Isso chama, expansão da consciência chama iluminação. Então você vai evoluindo para cima. Você está sempre vibrando, mas você para de pendular tanto, tipo, a hora você está bem, está cheio de grana, a hora você está mal. Isso é o ego. A hora você está feliz, a hora você está infeliz, a hora você está triste, a hora você está alegre, a hora você está contente, a hora está não sei o quê, a hora você está empolgado. O que acontece? Para de... Isso aqui se chama iluminação. Quando você se ilumina, você para de pendular tanto. Você continua vibrando. Só que é isso aqui, ó. E você vai expandindo sua consciência para cima. Consciência. Ao invés de você ir para o polo positivo e polo negativo, você vai expandir a consciência aqui em cima. E você vai, ó. E agora você tem a consciência de 10 mil, 15 mil. Quando eu expando minha consciência na lei do ritmo, é ter inteligência emocional? Não, meu amor. Uma coisa tem nada a ver com a outra, querido. Felipe, né? Entender, expandir a consciência em relação à lei do ritmo é entender que tudo tem um ritmo. Não tem nada a ver com inteligência emocional. De certa forma tem, né? Porque quando você expande sua consciência, você vai ter um resultado melhor e vai conseguir entender. Mas inteligência, que as pessoas chamam de inteligência emocional, nada mais é do que dominar a sua mente. Porque você não domina suas emoções. Suas emoções vieram, acabou, tá? Mas quando você tem consciência da lei, de todas as leis, né? E no caso é um princípio de ritmo, não uma lei. Lei está abaixo de princípio. Lei, por exemplo, lei da gravidade, lei da atração, lei de dar e receber. Mas o princípio de ritmo é que tudo tem um ritmo. Tudo tem um ritmo porque tudo vibra. Princípio de vibração. E tudo vibra em polos. Então, hora está num polo, hora está no outro. Então você entende o princípio de ritmo, entende que tudo tem as suas marés, tudo tem o fluxo, tudo tem o refluxo, hora está de noite, hora está de dia. Quando você tem entendimento disso, você sofre menos. Então, de certa forma, interfere nas suas emoções, sim. Está certo o que você disse. A lei do ritmo é o entender que tudo tem dois polos. Isso é um princípio, não é uma lei. E que tem dois polos é polaridade, não é ritmo. E não devo oscilar tanto, mas apenas agir pela razão, e ambas ocasiões. Não, não existe lei do ritmo, é princípio de ritmo. Lei é uma coisa, ritmo é outra coisa. Polo é outra coisa, é o princípio de polaridade. Existem dois polos, positivo e negativo. E não oscilar tanto é iluminação, é evolução, é expandir a consciência. Não tem a ver necessariamente com isso, mas apenas agir pela razão em ambas ocasiões. A razão não, mas agir com consciência. A razão é uma ferramenta mental, é uma ferramenta da mente. Quando você age racionalmente, você vai agir em cima do que tem na sua mente. E aí que lascou-se tudo. Eu explico isso dentro do meu livro, tá?
e indomável.